Olá, nós vamos falar um pouco hoje sobre indicadores de performance, sobre planejamento, tentar passar uma ideia para todos de como aconteceu com uma empresa de software que nasceu em 1989 como sendo uma prestadora de serviço com duas pessoas, que poderia ser um escritório de contabilidade, poderia ser uma empresa de engenharia, uma advocacia, qualquer prestador de serviço. E o que aconteceu ao longo dessa história que fez com que a companhia se tornasse uma empresa grande, expressiva e uma das maiores do país? A Alterdata tem muito orgulho de estar falando para todos aqui, tentando ser um pouco de inspiração para todos, passando um pouco da nossa experiência, um pouco do que nós acertamos e erramos ao longo de 28 anos, aproximadamente. Bom, a Alterdata nasceu em 1989. Em 1989, o cenário de tecnologia no país era completamente diferente de hoje. Na verdade, nós nascemos em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e naquele momento o contexto era que a microinformática estava surgindo. E até chegar a 89, de 82 a 89 aproximadamente, eu era um programador freelancer, uma pessoa que desenvolvia software na cidade, uma pessoa que desenvolvia aplicativos para um e para outro, e era contratado especificamente pelas minhas habilidades pessoais. O meu sócio, 5 anos mais novo, estava entrando no segmento de informática um pouquinho depois de mim, com a mesma proposta, trabalhando de uma forma freelancer, como começa qualquer prestador de serviço. Ao longo dos anos, nós começamos a perceber que as coisas podiam ser um pouquinho diferentes do que a maioria das empresas estavam fazendo. Essas duas fotos aqui demonstram um pouco aquele momento. Observa que a empresa é de 89, ali nós estamos com um indicador de ano de 87. A foto de cima mostra em 1987 atendendo um determinado cliente, usando um equipamento 8 bits. Naquela época, os PCs e as máquinas que nós conhecemos hoje não existiam. Essa outra foto maior, que já tem o símbolo da Alterdata, ela é em 89 ou 90 aproximadamente, foi o primeiro evento que nós participamos. Aquele símbolo da Alterdata em cima, aquela placa, na verdade aquilo ali era a placa da nossa sala, ficava presa na porta da nossa sala em Petrópolis. Nós desaparafusamos da porta e levamos para o evento, foi o primeiro evento que nós participamos em Nova Friburgo, porque nós não tínhamos condições naquele momento de montar um stand muito caro, então a placa da porta virou, na verdade, o indicador do evento. Eu acredito que uma empresa, quando nasce, ela tem que nascer de uma forma que os executivos, os donos, aquelas pessoas que começaram, tem que ser um pouco de tudo. Se você no começo da empresa já se acha um executivo de uma empresa grande, as coisas não acontecem. Nós temos que fazer um pouco de tudo naquela fase inicial. É fazer a venda, é construir o produto, é prestar o serviço, é atender o cliente, é controlar a administração. Tudo tem a ver para o negócio dar certo. Não especificamente, eu sou bom só em fazer contabilidade, então tem que ter um staff em volta de mim quando a empresa está começando. E não tem custos suficientes, não tem receita suficiente para bancar esses custos. A gente não acredita nisso. A gente sempre foi do tipo, aqui na Alterdata, de colocar a mão na massa e fazer efetivamente. Nesse momento aqui, nessa época, nós construímos o software, nós administramos a empresa, nós atendíamos os clientes. E na medida do crescimento da empresa, ela foi ampliando lentamente. Não foi uma coisa que nós recebemos capital, nós viemos de família simples, de classe média simples, nós não temos papai e mamãe para botar dinheiro na empresa. Nós simplesmente construímos o nosso futuro em função do que nós podíamos. A empresa chegou hoje a ter 1.300 funcionários, chegou hoje a ser uma das 5 maiores do país. Nós nunca pegamos dinheiro emprestado em banco, nunca descontamos uma duplicata, nós nunca recebemos fundo de investimento, nós nunca dependemos de terceiros. Sempre nós tivemos uma visão que era a seguinte: pode almoçar, almoça, não pode, fica com fome. Pode visitar um cliente de avião, vai, não pode, vai de ônibus. Nós temos a consciência de que nós temos que crescer fruto do nosso próprio trabalho. Esse é um elemento importante de uma prestação de serviço que quer crescer. Eu não acredito numa empresa que está começando e cria uma série de endividamentos para ela ser o que ela não é. Isso não é sustentável. Isso muitas das vezes dá resultado num pequeno momento, mas não se sustenta ao longo de um tempo maior. Ao longo do tempo, nós fomos percebendo que as coisas aconteceram em função de alguns
valores importantes da empresa. Nós começamos em 89 do nada, simplesmente nada. Há pouco tempo atrás eu dei uma entrevista para uma jornalista que me perguntou o que exatamente, quanto exatamente você investiu para começar a empresa? E a minha resposta foi nada. Nós não investimos nada. Porque simplesmente nós tínhamos uma estrutura preparada, feita por terceiro. Meu sócio trabalhava no quarto dele, onde ele dormia. Eu trabalhava numa mesa emprestada da sala do meu sogro. Nós começamos assim. E hoje a empresa chegou a ter uma estrutura com 9 mil metros quadrados, ser a segunda maior empregadora da cidade, ter mais de 90 bases no país inteiro e ser uma das 5 maiores do país. Porque os valores são fundamentais. Nós acreditamos, na verdade, que uma das coisas importantes num negócio é você ter foco. Então, se você é um escritório de contabilidade e não tem foco, quer atender todos os tipos de clientes, certamente você vai ser mais fraco do que aquele que tenha foco. Eu conheço contadores de altíssimo nível que são contadores especializados num determinado foco. A área especializada em clínicas médicas, o outro especializado em lucro real, o outro especializado só em simples. O importante é ter um foco. Se nós observarmos esse diagrama, nós vamos ver aqui que a Alterdata se mantém no foco das empresas médias para baixo. Nós não temos a intenção de ter clientes gigantescos. Nós queremos ser muito bons em algumas coisas e não simplesmente ser médio num monte de coisas. O foco é algo importante. Você começar e terminar alguma coisa é algo muito importante. E para isso você tem que conhecer profundamente aquele mercado que você está inserido. Se você não tem foco no que você está fazendo, provavelmente você não vai ser tão bom quanto o mercado exige. Nós estamos vivendo uma sociedade que não aceita mais nós termos mais ou menos alguma coisa. Ou nós somos muito bons em algumas coisas ou nós estamos fora. Então, acreditamos aqui piamente que nós temos que ser excelentes naquilo que nós fazemos. E a Alterdata basicamente atua em 4 grandes setores e esses 4 grandes setores é a nossa mola de propulsão. Ali que nós queremos ser muito bons. A gente acredita que, na verdade, uma emprestadora de serviço ela é muito eficiente pelo que ela faz, efetivamente. Então, se ela é, por exemplo, um escritório de contabilidade, ela é muito eficiente tecnicamente naquela coisa. Se ela é uma empresa de engenharia, ela é muito importante que ela seja muito boa naquela coisa. Porém, isso não é suficiente. Nós acreditamos que um negócio, para dar certo, precisa de gestão por trás do lado técnico. Então, existem pessoas que são de altíssimo nível para fazer determinada coisa, mas simplesmente não conseguem acontecer de fato. Porque não consegue acontecer porque falta uma série de aspectos de gestão. A grande maioria das empresas de software que tem no país não cresce acima de 15 funcionários. Não é porque não tem produto, não tem conhecimento, não é por isso. É porque falta uma série de coisas que estão por trás para dar arcabouço ao lado técnico, como marketing, vendas, finanças, jurídico, atendimento, evolução, uma série de coisas que são fundamentais. O contador, que ele fica simplesmente focado no débito e crédito, no balanço dele, ele torna-se um contador que vai especificamente fazer aquela determinada coisa sem crescer. Agora, se ele passa a ser um empresário da área contábil, é completamente diferente. Onde ele está enxergando coisas que apoiam esse lado técnico forte. Nós aqui na empresa acreditamos que o lado nosso técnico, ele é apoiado por alguns elementos de gestão. Nosso CRM é muito importante, ferramentas de monitoramento são muito importantes dos clientes. Hoje nós temos cerca de 30 mil clientes ativos e nós sabemos em detalhes o que está acontecendo com cada um deles, o que está acontecendo de coisas boas e ruins em cada um deles, em cada região. O CRM controla todos os pontos de contato que existem com os clientes. Os atendimentos de suporte, os atendimentos de clientes que passam por telefone, passam por chat, passam por e-mail, todos fluem para dentro de um CRM que gera uma série de estatísticas para dizer onde a empresa está acertando e onde ela está errando. Indicadores de performance. A gente acredita que uma empresa só consiga crescer se ela for muito baseada em indicadores e não em sensibilidade.
Para nós sabermos se a empresa está indo bem ou mal, eu tenho que ter bússolas, eu tenho que ter relógios, eu tenho que ter gráficos, eu tenho que saber historicamente se a qualidade está melhorando, piorando, se o cliente está feliz, não está feliz, se determinado produto está tendo sucesso ou não, está tendo bug ou não. Isso vale para qualquer prestação de serviço. O contador que quer crescer e não sabe efetivamente como é que está a performance da sua equipe, dos seus clientes, ele perde o controle no crescimento. O crescimento passa a ser um problema. O sucesso de uma empresa prestadora de serviço em crescer está em crescer num ambiente controlado. E o ambiente controlado é feito através de indicadores de performance. Nós temos que entender que uma prestadora de serviço ela é altamente dependente de pessoas. Então a capacitação de pessoas é muito importante e aqui na Alterdata nós resolvemos esse problema com uma universidade corporativa. Mas quando a empresa era pequenininha, não tinha capacidade financeira para montar uma universidade corporativa, nós fazíamos o treinamento nós mesmos. Eu, meu sócio e outros diretores, nós dávamos treinamentos para todo mundo, ensinando a todo mundo o que precisava ser feito. Nós não esperávamos que as pessoas viessem prontas. Eu conheço contadores que reclamam que a sua própria equipe não tem a performance que ele queria. Mas ele também não capacita a sua equipe. Ele não quer investir. Eu já escutei de alguns profissionais que falam para mim assim, olha, eu não acredito em pagar treinamentos para a minha equipe, porque sempre que eu treino eles vão embora. Então eu estou treinando para os outros. Já escutei isso várias vezes. A minha resposta para essas pessoas é a seguinte, pior do que você investir ele ir embora, é você não investir e ele ficar. Porque você está com uma pessoa despreparada do seu lado. Então, essa regra não funciona bem para o crescimento. O que funciona no crescimento é o alinhamento através de treinamentos. E a nossa universidade corporativa, ela tem essa finalidade. Outro aspecto que eu acho importante é a responsabilidade social. Porque na medida que você vai crescendo, você passa a ter um peso na região que você está inserido. Você passa a ser respeitado, admirado e você passa a atrair talentos, pessoas de alto nível para vir trabalhar com você. Se você tem uma fama ruim na região que você está, você não vai ter bons profissionais vindo trabalhar com você. Já foi o tempo que as pessoas querem trabalhar pedindo, pelo amor de Deus, por um emprego. Isso não existe. Na verdade, as pessoas escolhem com quem elas querem trabalhar. Na verdade, o mundo hoje é de você atrair talentos para dentro do seu negócio. Para isso, você tem que ter uma série de aspectos sociais que passem uma imagem maior ou menor, dependendo do seu tamanho, de uma empresa que contribui com a sociedade. Isso é muito importante, nós acreditamos nisso. A preocupação com a ecologia. Nós, aqui na empresa, estamos numa região serrana, uma região turística, uma região que é muito importante ser preservada. A nossa preocupação com a cidade vai ao ponto da nossa preocupação com a ecologia. Então, quando nós construímos a nossa sede aqui em Teresópolis, nós fizemos um prédio totalmente ecológico. Você dá descarga no banheiro, é água da chuva. Você abre a torneira, é água tratada. Tem uma usina de tratamento de esgoto que joga nosso esgoto 95% limpo para a rede pública. Esses aspectos fazem com que a cidade se orgulhe e as pessoas que estão na empresa se orgulhem. Nós temos que construir uma equipe dentro da nossa empresa que ame trabalhar. E não simplesmente trabalhe por salário. Nós estamos falando de prestadores de serviço. Nós estamos falando de pessoas dentro das nossas empresas que vão ter contato com os clientes. Se eles não acreditarem efetivamente na proposta do nosso negócio, na proposta da nossa empresa, a magia não acontece. Nós somos uma empresa focada em gente. Todos os prestadores de serviços, os escritórios contábeis, a empresa prestadora de software, os médicos, os advogados, são focados em gente. Se você não entender que gente que está junto com você é tão importante quanto você, o seu negócio não cresce e você não vai ter pessoas de talento junto na operação. Então nós acreditamos que essa gestão sólida, ela embasa o conhecimento técnico para fazer aquela determinada coisa. Se não tiver uma gestão sólida, as coisas não acontecem de fato. Um exemplo clássico disso, aqui na nossa empresa, em outras empresas são diferentes, um departamento, essa foto, por exemplo, aqui é do nosso departamento de suporte, onde nós estamos vendo a equipe atendendo o cliente, uma série de pessoas fazendo seus atendimentos num ambiente confortável, limpo, bem equipado, com cadeiras reguláveis, braços reguláveis das mesas, para que todo mundo se sinta feliz em estar exercendo aquele trabalho.
Porém, junto com isso tudo, indicadores de performance. Esse é o exemplo de um painel que está dentro do suporte, indicando para os líderes o que está acontecendo neste momento no atendimento. Se tem algum cliente em espera, qual é a satisfação maior dos funcionários, quem está sendo melhor avaliado e quem está sendo pior avaliado. Esses nomes que estão passando embaixo com essas fotos são os nossos técnicos, que estão sendo medidos pelos clientes. Os indicadores de performance fazem com que os líderes entendam de fato o que está acontecendo na companhia. Então, é muito interessante você ter um ambiente bacana, saudável, mas com números, com metas, com objetivo. Uma empresa não pode, num extremo, ela ser de um tirano, cara, uma pessoa forte, no outro extremo ser um líder fraco, que não cobra das pessoas. Esse meio do caminho aqui é que faz a magia acontecer. Onde nós estamos falando de uma empresa que ela é cobradora, ela tem objetivo, meta para cada um, ela tem índices de satisfações definidos, mas ao mesmo tempo ela tem que ser leve, saudável, ela tem que ter um ambiente gostoso. E essa é uma magia que não é fácil de ser concretizada, porque depende de uma série de ações e uma série de medidas que nós estamos falando aqui. Então, você ter os indicadores de uma forma sólida é fundamental. Aqui nós estamos falando de alguns indicadores, esses são painéis de indicadores de performance que a Alterdata usa todos os dias, que demonstra para todos os líderes o que está acontecendo na empresa, o que está acontecendo em cada detalhe, em cada grupo de produtos, onde que nós estamos performando melhor ou pior, onde que as coisas estão dando certo ou errado, por que determinada região o índice de satisfação está alto ou está baixo, se os técnicos daquela região precisam ser treinados de uma forma diferente, porque eles estão precisando de um conhecimento específico, enfim, onde nós estamos crescendo num determinado local, aqui por exemplo é um mapa do estado de Minas Gerais, onde que a Alterdata está tendo uma performance melhor em relação ao volume de negócios. Todos esses indicadores, eles têm como objetivo fazer com que a gente conheça a empresa, entenda os detalhes da empresa. Em função desses indicadores, a gente começou a perceber e começou a fazer com que a empresa crescesse no país inteiro. Nós estamos falando aqui de um indicador agora, esse mapa que está sendo apresentado, é um pouco do mapa do país, de onde a empresa está atuando, como ela está crescendo em determinadas regiões. Esses indicadores estão mostrando a presença nossa. Cada torre dessa dá informações para nós, para o nosso departamento de canais, para a diretoria, para a presidência da empresa, onde ela tem que investir com mais pessoas, onde ela tem que investir tendo uma base para dar treinamento para as pessoas, onde que nós precisamos focar conhecimento específico de legislações de determinados estados, onde que existem espaços no país para que a empresa cresça. Essa plataforma, elas mostram uma série de coisas para a gente baseado naqueles indicadores que foram criados anteriormente. Todos os dias, esses números são atualizados simplesmente online, fruto do próprio uso das ferramentas. Isso faz com que a companhia cresça de uma forma controlada. Então, nós não acreditamos numa empresa crescendo se ela não tiver um ambiente controlado. O ambiente controlado é muito importante. Então, se você está montando um escritório contábil hoje, está montando a sua prestadora de serviço hoje, entenda que, número 1, conhecimento técnico é fundamental. Você tem que saber fazer muito bem feito aquela determinada coisa. Você tem que ser um bom contador. 2, isso não é suficiente para o sucesso. Você tem que, segundo passo, entender bem o seu cliente. O que o seu cliente quer? O que o seu cliente precisa? Quais são as dores do seu cliente? Qual é a necessidade dele? O que você pode fazer além do que ele quer? 3, você tem que entender de ser humano. Se você não for uma pessoa que não entende de ser humano, provavelmente você vai ter dificuldade de crescer. Vai lhe dar a sensação de que as pessoas à sua volta não te compreendem. Vai lhe dar a sensação que as pessoas à sua volta não fazem o que você quer. E muitos dos profissionais culpam os outros. Mas, na verdade, a culpa é do líder, que não entende de pessoas e não consegue comunicar adequadamente para essas pessoas o que elas precisam fazer, com que comprometimento, com que tempo. 4, você tem que ter medições. Achar também que todos os seres humanos que estão em volta de você são maravilhosos e vão fazer tudo sozinho, não vão. Você tem que ter medições, indicadores, saber performance,
ter números de cada um. Contra número não tem argumento. Você tem que ter números. Esses números que nós estamos falando aqui são números atuais da companhia. Nós estamos atualmente com 1.300 pessoas, nós estamos atualmente com cerca de 30 mil clientes, aproximadamente 300 mil softwares vendidos, cerca de 500, 600 mil usuários utilizam nossos produtos e cobrimos aí quase que 1.500 cidades no país inteiro. Esses números só são possíveis em função de todo um background, uma estrutura que está por trás para fazer acontecer. As pessoas às vezes pensam que uma prestadora de serviço ela é feita simplesmente daquilo que ele percebe, que ele executa. Não. Existe uma estrutura por trás para fazer essa coisa acontecer. E como nós dependemos muito de gente, aqui na Alterdata nós resolvemos isso atualmente com a nossa universidade corporativa. O que é a universidade corporativa para nós? Uma estrutura, um prédio, pessoas, professores, com metodologia. Dentro dessa estrutura, existem pessoas graduadas em educação para formação acadêmica das pessoas, formação teórica das pessoas, dar conhecimento prático para essas pessoas com metodologia. Então, cada elemento, cada pessoa que está entrando na empresa, ela passa por uma bateria de treinamentos violentos para ir para o processo de atendimento. Depois que ela está dentro do atendimento, ela retorna na UCA, na Universidade Corporativa, regularmente para receber conhecimento o tempo inteiro. Nós temos que manter o nível de conhecimento das pessoas elevado o tempo inteiro, porque isso é o que o nosso cliente espera. Isso vale para qualquer prestadora de serviço. Um escritório de contabilidade que o seu cliente mantém contato com qualquer um da sua equipe e essa pessoa da sua equipe não tem embasamento técnico para responder coisas para o cliente, ele está passando uma imagem horrorosa do escritório como um todo, e não dele especificamente. Então é muito importante que haja uma estrutura de capacitação. Quando a empresa tem o tamanho da Alterdata, dá para ter uma universidade corporativa. Agora, quando não tem o tamanho, como era o nosso caso na fundação, nós simplesmente fazíamos isso por nós mesmos. Nós dávamos esse treinamento para as pessoas. Nós fazíamos a coisa acontecer de fato. Para embasar toda a estrutura da UCA, nós montamos um estúdio de gravação. Isso que nós estamos vendo aqui é um estúdio de gravação para fazer produção de vídeos para os clientes. Nós percebemos de fato que o cliente ele recebe mais informações, ele absorve mais informações através de imagens do que através de textos. O que nós fizemos? Adaptabilidade, adaptação, mudança. Ao invés de fazer como nós fazíamos na fundação da empresa, que escrevíamos textos para mandar para os clientes, novidades de versões, coisas desse tipo, não. Nós passamos a produzir vídeos de alto nível para fazer com que o cliente entenda de fato o que ele pode mais usar dos produtos. Toda essa plataforma de ensino, de conhecimento, transferindo conhecimento para os clientes, são fundamentais para a gente se aproximar da necessidade desses clientes. Então, não adianta você pensar que, olha, eu fundei a empresa de um jeito e é daquele jeito que vai ser a vida inteira. Os 10 primeiros anos do meu escritório contábil eu tive sucesso. Eu vou continuar assim porque essa é a fórmula do sucesso. Não, não. Nós estamos vivendo uma sociedade que a transformação é condição de sobrevida. Não tem condições de uma empresa prestadora de serviço continuar da mesma forma a vida inteira. A única certeza que você tem no seu negócio é que ele precisa se transformar. Ele precisa ser uma outra coisa a cada dia, a cada ano. Ele tem que fazer de uma forma diferente. O seu cliente tem que perceber valor você fazendo coisas diferentes. E para você fazer diferente, você tem que entender o que o cliente precisa. Então, os métodos de entender o que o cliente precisa permeiam uma série de elementos, principalmente focados em indicadores. Quando nós estamos falando de crescer, nós estamos falando de planejamento baseado em indicadores. Aqui na Alterdata, desde a fundação da empresa, nós sempre tivemos planejamentos de 3, 4, 5 anos. Não dá para fazer mais que isso em empresa de tecnologia, porque a plataforma muda todo, o ambiente muda todo. Com 3, 4, 5 anos, eu consigo saber efetivamente o que nós vamos fazer lá na frente. Nesse momento, nós estamos construindo coisas dentro do desenvolvimento que os nossos clientes vão ver daqui a 2 anos. Isso é necessário. O que você está fazendo no seu escritório para surpreender o seu cliente? O que você está fazendo na sua empresa contábil
de tal forma que ano que vem você seja diferente dos seus concorrentes. Pare e pense. O seu cliente não quer um contador normal, padrão. Ele quer que você faça alguma coisa que às vezes nem ele sabe o que é. Procure entender a dor dele, o negócio dele, o que ele faz efetivamente, onde ele ganha dinheiro, o que você pode agregar valor agregando dinheiro nisso. Eu já escutei ao longo da vida, ao longo dos anos, a nossa vida aqui sempre foi a área contábil, já escutei muito o contador falando, mas a informação que eu gero, o cliente não dá valor, porque é uma informação que não é verídica do negócio dele. Isso está acabando. Você está dentro de uma área hoje que está em transformação violenta. Eu nunca vi, ao longo de 30 anos de profissão, empresas diminuindo tanto o caixa 2 delas. Nunca vi. Hoje, a quantidade de empresas que não têm caixa 2 é enorme. O que significa que o volume de informações que estão dentro dos contadores são fidedignos em relação ao que acontece dentro do negócio dele. Você tem informações nas mãos. Você tem o poder de dar informações para ele e fazer o negócio dele se transformar. Na década de 30, 40, aproximadamente, 1930, 1940, os homens mais ricos do mundo eram pessoas que tinham empresas de petróleo, ferrovias, eram empresas que tinham produções de coisas, materiais. Os 10 mais ricos do mundo eram pessoas desses segmentos. Hoje, os 10 mais ricos do mundo só tem um dessa área. 9 são da área de informação. São de tecnologia, consultoria e outras coisas ligadas à geração de informação. E, na verdade, quem é o contador? É um profissional ligado diretamente a gerar informações para que as empresas se tornem empresas melhores, mais competitivas. O que precisa é fazer uma virada de chave na cabeça de muitos profissionais de que vocês estão com uma oportunidade imensa nas mãos de ter um crescimento exponencial como nunca tiveram. Há uma oportunidade gigante para os contadores mais novos, porque já estão vindo com uma cabeça mais nova. E para os contadores mais antigos, que já tem uma plataforma construída e precisa simplesmente virar a chave para um outro formato. Para conhecer pessoas, no cliente, interno, ter indicadores, ter planejamento do que você quer que aconteça nos próximos anos no seu escritório contábil e por aí você vai. A essência é manter as pessoas felizes. Tanto as pessoas que você atende, quanto as pessoas que estão interno. Aqui na Alterdata, nós entendemos que se nós não fizermos as pessoas internas felizes, os funcionários felizes, entendendo os objetivos pessoais de cada um, respeitando cada um, eles não vão respeitar os clientes. Então o RH tem um peso muito alto para a gente. Esse aqui, por exemplo, é uma foto do nosso congresso de gerentes. Todos que vocês estão vendo aí são gerentes. São pessoas que vêm para aqui, para a Alterdata, anualmente, e nós fazemos um treinamento pesado, de segunda a sexta, de 8 a 10 da noite. Treinamento de todos os tipos, de qualidade de atendimento, conhecimento técnico, vendas, oportunidades, plataformas de planejamento, indicadores de performance. Nós capacitamos os nossos líderes para que eles consigam passar para a pirâmide, para as pessoas embaixo, o que a empresa acredita, para que ela esteja alinhada. Nós acreditamos que uma empresa prestadora de serviço, ela tem essencialmente que estar com a equipe alinhada. Isso vale em várias situações. Aqui uma foto que eu estou ministrando treinamento no nosso auditório, passando conhecimento para todo mundo do que eu acredito, o que eu espero que todo mundo faça em determinadas situações. Essa foto é meu sócio. É o José Ronaldo, meu sócio, também dando treinamento para a equipe, passando conhecimento, passando as coisas que nós acreditamos são importantes. Essa próxima foto aqui é um exemplo de palestras externas. Nós trazemos no nosso auditório também pessoas de fora. Essa é uma palestra da IBM, um executivo da IBM passando informações para a nossa equipe do que está acontecendo no mundo tecnológico. Mas muitas vezes trazemos estrelas da área de consultoria, palestrantes profissionais, para passar informação para as pessoas. Isso é muito importante, que as pessoas sejam respeitadas. Mas meu escritório contábil é uma empresa pequena, não tem como fazer isso. Tudo bem que você não tenha condições de trazer no auditório alguém para falar para a sua equipe, que pode ser uma equipe pequena. Mas você pode muito bem pegar a sua equipe toda pequena e ir todos juntos a uma palestra que vai ter na sua cidade sobre determinado assunto.
Às vezes, o contador vai sozinho, não leva a sua própria equipe. E começa a haver desalinhamentos. E ele não entende por quê. Porque ele escutou uma série de coisas no congresso que ele foi, uma série de coisas nas palestras que ele ouviu, mas a equipe dele não. E ele também não transmitiu isso para a sua equipe. Começa o desalinhamento. Pense no alinhamento. É muito importante que a equipe esteja alinhada, uma série de aspectos alinhada, para que seja mais fácil o diálogo. Essa outra foto que estou apresentando aqui para vocês é uma foto de um festival de música que tem aqui na empresa. Nós fazemos os nossos festivais de música mostrando efetivamente que o ambiente é bacana, é gostoso. Transformamos a empresa um grande local de diversão. Aqui é o mesmo auditório que eu estava fazendo palestra, um campeonato de videogames que nós tivemos. A Alterdata é muito feita de jovens. Um campeonato de futebol de videogames na época da Copa do Mundo. Coisas desse tipo vão fazendo a empresa leve. Essa é uma outra foto num teatro. Foi a comemoração do Dia do Profissional da Informática, que nós trouxemos um grupo teatral do Rio de Janeiro e fizemos um grande show com todo mundo. Tudo para criar um ambiente gostoso e bacana. Aspectos sociais, a gente fazendo algumas entregas que envolve as pessoas da empresa em relação a aspectos sociais, doações de alimentos num determinado asilo. Nós estamos envolvendo todo mundo uma série de aspectos. Em função disso tudo, a empresa vem crescendo muito, sai frequentemente no ranking das empresas que mais crescem do país, está ranqueada nos principais rankings como a quinta, a sexta maior empresa de tecnologia do Brasil, isso aí varia um pouquinho de ano para ano. Já saímos várias vezes entre as melhores empresas para trabalhar do país, ou seja, demonstra efetivamente que a gente vem fazendo um trabalho bacana. A mídia explora muito essa história porque a gente gosta de inspirar pessoas, passar para as pessoas o que a gente acredita, os valores que a gente acredita como negócio, principalmente focado em prestadores de serviço, que é uma operação que nós entendemos que é bem mais complexa que a média. Uma linha de produtos aqui que passa pelas software de gestões empresariais, software de gestões contábeis, administradoras de imóveis, entramos recentemente no segmento de software de restaurantes, ou seja, uma linha de produtos que vem fazendo com que a gente tenha bastante sucesso. Eu espero que essa apresentação rápida tenha passado um pouco de noção para todos do que nós acreditamos como modelo de negócio, do que nós acreditamos como gestão de uma companhia que precisa ser grande, que pode ser grande, que merece ser grande. Qualquer prestadora de serviço tem os mesmos problemas. Começaram da mesma forma, começaram pequenos. Há pouco tempo eu fiz uma palestra falando sobre indicadores e mostrei aqueles indicadores cheios de relógios, gráficos, 2 horas falando sobre esse assunto. Uma determinada pessoa depois levantou e falou, olha, a sua empresa é grande, então você tem esse monte de indicadores aí. Eu tenho uma empresa pequena que tem 10 pessoas, se eu perder tempo fazendo isso, eu não consigo trabalhar. Então isso não funciona para uma empresa pequena. Essa foi a colocação. E eu fiz a seguinte colocação para ele. O que será que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Será que a Alterdata é grande porque ela agora, por ser grande, agora ela pode ter os indicadores? Ou você acha que ela é grande porque desde a fundação ela tem indicadores? Essa é a questão. Quando a Alterdata tinha 6 meses, eu já tinha planilhas com uma série de indicadores da companhia controlando o que ela estava fazendo. O Excel nem existia naquela época, o Windows não existia, era feito em Lotus 1, 2, 3. Uma planilha da época, que muitos talvez nunca ouviram falar. Naquela época nós já controlávamos a companhia dessa forma. Você saber para onde você está indo, onde você está pisando, é fundamental. Aproveite o momento, os contadores, que vocês estão numa fase maravilhosa para geração de informações. O governo vem ajudando muito nesse aspecto, vem criando mecanismos para fazer com que todo mundo tenha regularidade nos seus negócios e isso gera valor imenso para a contabilidade. O contador passa a ser um profissional de muito valor, porque pode efetivamente fazer as empresas melhorarem. Eu acredito muito no profissional contábil e acredito muito que vocês estão no melhor momento da história que vocês já tiveram aqui no país. Muito obrigado pela oportunidade de falar para todos. Eu espero que essas mensagens inspirem alguns a melhorar os seus negócios em alguns aspectos. Até a próxima.